E eu já voltei aqui, turma. Você piscou o olho e já tô aqui de novo com mais um vídeo, né? A gente vai falar sobre o fluxo do processo de prompts do usuário no GitHub Copilot. E ó, já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, curte, comenta se esse lance de prompt vai ajudar você. E eu acho que, cara, eu acho que não vai ser só não vai ajudar, assim, só o pessoal de TI, tá? Eu acho que muita gente que trabalha com o GitHub, no chat mesmo, lá, sabe, o Copilot do Office lá, cara, isso aqui também vai ajudar essa turma, tá? Então não precisa ser só você que aí é do desenvolvimento, né? Você que também é de outras áreas correlatas que usa o Copilot, né? Não o GitHub Copilot, mas usa o Copilot aí para ajudar no dia a dia, ou o Cloud Code, ou o Cloud, né? Ou o ChatGPT, enfim, eu acho que o lance do prompt pode ajudar bastante vocês a tirar melhor resultado, tá? E não fica pensando que tem que ser aquele mestre da IA. Cara, só você usar esses princípios, né, que a gente está falando aqui, você pode ter um ótimo é, resultado aí, tá bom? Então, sem mais papo furado, bora para a tela. Fluxo do processo de prompts do usuário no GitHub Copilot, né? Nessa unidade, vamos detalhar como o GitHub Copilot transforma seus prompts em um código inteligente e utilizável. Geralmente o Copilot ele recebe prompts, né, e retorna sugestões de código ou respostas em seu fluxo de dados. Esse processo sugere fluxo de entrada e saída. Então vamos lá, ó. O editor de código, né? Tá lá, envia um servidor de proxy que passa por um filtro de toxicidade, né, e vai para a LLM. Então, esse é o fluxo que quando você interage ali com o Copilot, ele faz, tá? Achou que sabia tudo, né? Então, olha só, né? É bom saber isso, como funciona, né? Porque ele passa por todas essas etapas, né? Lá do seu editor, passa pelo servidor de proxy, passa por esse filtro, né? De toxicidade e depois, né? Vem para LLM, que é o modelo ali que você escolheu. Então, vamos percorrer todas as etapas que o Copilot executa para processar o seu prompt, né, de usuário em sugestão de código. 1. Transmissão segura de prompts, tá? E coleta de contexto. O processo começa com a transmissão segura do prompt do usuário por HTTPS. Isso garante que seu comentário em linguagem natural, né, linguagem que a gente está falando aqui normalmente, seja enviado ao servidor do GitHub Copilot de forma segura e confidencial, protegendo as informações confidenciais. O GitHub Copilot recebe com segurança o prompt do usuário, mas ó, uma dica, tá? Antes da gente continuar aqui. Não fornece credenciais, não fornece coisa sigilosa, né? No prompt, tá? Evite passar essas informações. Porque também vai passar aqui por uma etapa, né? Por mais que seja segura, ainda está passando trafegando informações e eventualmente pode ter alguém no meio do caminho aqui, né? Você não sabe. Então, evite isso, tá? É uma sugestão. Mas é que ele tem esse lance de protegendo as informações confidenciais e tudo mais, né? Deve ter uma criptografia aí, algum rolê assim. Mas, se puder evitar, eu acho que é melhor. O GitHub Copilot recebe com segurança o prompt do usuário, que pode ser um chat do Copilot ou um comentário em linguagem natural, né, fornecido pelo seu código. Então, pode ser o promptzinho lá que você fez no chat, né, que você fez aqui. Deixa eu abrir aqui o editor. Aqui, ou aqui no modo agent, né? Você colocou o prompt aqui, ele vai fazer esse processo de trafegar aqui, tá? Ou um comentário. Então, se tiver algum comentário aqui no seu código, ele vai passar isso para LLM depois, né? Em linguagem natural fornecido para o seu código. Beleza. Simultaneamente, o Copilot coleta os detalhes de contexto, o código antes e depois da posição do cursor. Tem isso. Muito bem lembrado.
Então, se você tiver... Opa, já abri uma coisa que não deveria. Vamos supor, você está aqui... Vamos abrir o código. E aqui está o seu mouse parado. Cara, o código antes e depois da posição do seu cursor, ele vai mandar. E o que ajuda a entender o contexto imediato do prompt, tá? O nome e tipo de arquivo que está sendo editado, permitindo que adapte sugestões de código ao tipo de arquivo específico. Informações sobre guias abertas adjacentes, né? Garantindo que o código gerado se alinha a segmentos de código no mesmo projeto, tá? Informações sobre a estrutura do projeto, caminhos de arquivo, informações sobre linguagem de programação, frameworks que você usa. Tem um pré-processamento usando a técnica fill in the middle, né? Que é a técnica FIN, né? Para considerar o contexto do código anterior e posterior, né? Expandindo efetivamente a compreensão do modelo e permitindo que o Copilot gere sugestões de código mais precisas, né? E relevantes, e aproveitando um contexto mais amplo aí. Aproveitando um contexto mais amplo. Essas etapas traduzem a solicitação de alto nível do usuário para uma tarefa de codificação concreta, tá? Então, isso é só a transmissão e coleta de dados. Então, a gente está falando dessa parte aqui, né? Aí, a próxima parte é o filtro de proxy, né? Depois que o contexto é coletado e o prompt é criado, ele passa por uma parte de segurança, né? Um servidor de proxy hospedado em um locatário do Microsoft Azure, de propriedade do GitHub. O proxy filtra o tráfego, bloqueando tentativa de hacker, o prompt ou manipular o sistema para revelar detalhes sobre o modelo, né, que gera sugestão de código, enfim. Depois tem o filtro, né, de toxicidade. O Copilot incorpora mecanismo de filtragem de conteúdo antes de prosseguir com a extração e intenção e geração do código, né? Para garantir que as respostas e o código gerado não incluem e nem provocam discurso de ódio, dados pessoais, conteúdo inadequado, né? Então, ele emprega um algoritmo para detectar, né, e prevenir ingestão de discursos de ódio, né? Então, linguagem ofensiva ou conteúdo inapropriado para que possa ser prejudicial ou ofensivo aí, né, às pessoas. E ele filtra conteúdo de modo que deixa fora os dados pessoais, como nome, endereço ou números de identidade, tá? Para proteger a privacidade e a segurança dos dados do usuário, tá bom? E depois a geração de código com os modelos, né, de LLM, né? Por fim, o prompt filtrado e analisado é passado para os modelos de LLM, que geram sugestões de código apropriadas. Essas sugestões são baseadas no entendimento do Copilot sobre o prompt e o contexto circundante, garantindo que o código gerado seja relevante, funcional e alinhado com os requisitos e específicos do projeto, né? Então, o fluxo de saída, ó, ele chegou na LLM, né? Então, ela vai fazer o reverso. O LLM vai passar pelo servidor de proxy. Na verdade, não é o reverso, não. Porque senão o reverso seria filtro de toxicidade, né? Mas então ele sempre vai passar pelo servidor de proxy, depois faz um filtro, depois exibe no editor, tá? Então, pós-processamento e validação de resposta. Depois que o modelo produz suas respostas, né, o filtro de toxicidade, ele remove qualquer conteúdo gerado que seja nocivo ou ofensivo, né? O servidor de proxy, então, aplica uma camada final de verificações, né, para garantir a qualidade do código, a segurança e os padrões éticos, né? E essas verificações incluem qualidade de código, né? As respostas são verificadas quanto a bugs, vulnerabilidades comuns, né, como cross-site scripts, né, que é o XSS, ou injeção de SQL, né, que é SQL injection ali, garantindo que o código gerado seja robusto e seguro, né, não tenha uma vaza aí de segurança. Código público correspondente, né, que é opcional,
Opcionalmente, os administradores podem habilitar um filtro que impede o Copilot de retornar sugestões com mais de 150 caracteres, né? Caso ele seja muito semelhante a códigos públicos existentes no GitHub. Isso evita que correspondências coincidentes sejam sugeridas com o conteúdo original, né? Se qualquer parte da resposta falhar nessas verificações, ela será truncada e descartada, né? Entrega, sexto tópico, né? Entrega de sugestões e início do ciclo de feedback. Então, somente as respostas que passam por esses filtros são entregues aos usuários, né? O Copilot, então, inicia um ciclo de feedback com base em suas ações, né? Para alcançar os seguintes pontos, né? Aumentar o seu próprio conhecimento com base nas sugestões aceitas, aprender e aprimorar por meio de modificações e rejeições das sugestões, e depois você vai repetir para os prompts subjacentes, né? São os próximos aí que vai subsequentes, na verdade, que são os próximos prompts, né? Então o processo é repetido à medida que você fornece mais prompts, né? Com o GitHub Copilot, lidando continuamente com as solicitações do usuário. Então ele vai entendendo sua intenção, né? E gerando código com uma resposta mais precisa com o tempo, né? E então, com o tempo, o Copilot aplica os dados cumulativos de feedback, de interação, incluindo os detalhes de contexto, né? Para aprimorar o seu entendimento de intenção do usuário e refinar os seus recursos e geração do código, tá? Então, pessoal, aqui nessa partezinha a gente entendeu como que é o fluxo do processo do prompt, né? Você achou que era só digitar o prompt lá e a mágica ia acontecer, né? Então é bom entender como que funciona por detrás. Porque se acontecer algum erro, putz, deu algum erro lá em relação a alguma coisa que eu falei no meu prompt. Pô, eu sei agora que tem um filtro de toxicidade. Tem um filtro do proxy, né? O que ele está fazendo lá por detrás? Entendeu? Então a parte de segurança, né? Para evitar algum hacker tentar manipular alguma coisa aí no sistema, né? Enviar detalhes aí que não pode. Enfim, tem a filtragem de toxicidade e, por fim, ali, né? Tem a LLM, né? Que vai gerar com base no seu prompt, tá? E depois você vai repetir esse processo, enfim, tudo que a gente comentou aqui. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá curtindo aí o vídeo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre dados do GitHub Copilot, tá? Então fique comigo, né? Aqui pro próximo vídeo, na verdade. Pro próximo vídeo, fica aqui comigo, né? Que a gente vai falar sobre dados do GitHub Copilot. Beleza? Tamo junto e ó, só o começo. Tem muita coisa vindo por aí. Beleza? Valeu, turma. Ó, não se esquece, hein? Se inscreve aí, dá um curtir e comenta se essa aula foi boa pra ti. Beleza? Valeu, tamo junto.